Olá, meus amados irmãos. Bom dia. Estamos juntos novamente, embora cada um dentro das suas casas, mas quando nos reunimos, ainda que virtual, é com o objetivo de nós estudarmos a palavra de Deus, nós cada dia mais aprendermos da palavra de Deus. Eu espero que os irmãos estejam todos com saúde, todos bem, e vamos continuando enquanto Deus assim permitir a nossa vida aqui. Nós somos da classe Boas Novas, os irmãos já conhecem, e nós estamos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo. E hoje nós vamos possivelmente terminar essa carta e no próximo domingo nós entraremos na segunda carta. Antes eu quero orar com os irmãos. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer mais uma vez por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos meditarmos e estudarmos a tua santa palavra. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor abençoe a cada irmão, cada pessoa, cada vida que estará ouvindo, estará participando deste estudo. Que o teu Santo Espírito, Deus, coloque no coração de cada um o que a tua palavra nos ensina e que possamos a cada dia aprender a tua palavra e sermos melhores diante de ti, ó Deus, para que possamos com a nossa vida, com o nosso viver, honrar e glorificar o teu santo nome. Fica conosco, Pai, neste momento, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Muito bom. Nós, domingo passado, nós começamos o quarto tópico, nós dividimos a primeira carta a Timóteo em 4 tópicos. No domingo passado, nós estávamos vendo o quarto tópico, que era no capítulo 4, de 1 a 16. E logo ali nos versículos primeiros, Paulo orienta Timóteo sobre a apostasia na igreja. Já naquela época existia a apostasia, muitos irmãos estavam desistindo da fé, estavam procurando doutrinas que não eram a doutrina verdadeira da palavra de Deus. Dos versos 6 em diante, Paulo vai escrever sobre a fidelidade e diligência no ministério diante da apostasia. Como Timóteo deveria então se portar diante da apostasia. Timóteo precisava exercer o ministério da piedade, porque a piedade, ela é o ministério da piedade. Ele é proveitoso para tudo. É bom para o espírito, para a alma e para o corpo do homem. Timóteo precisava ser um exemplo aos cristãos ali de Éfeso. Na palavra, no procedimento dele, ele deveria fazer tudo para que o nome de Jesus Cristo não fosse reprovado pela vida dele, pelos atos, pelas atitudes dele. Ele deveria viver em amor, na fé, na firmeza, na pureza, enfim, em todos os seus atos. Timóteo deveria viver na dependência de Deus. E nós também, se nós quisermos viver conforme a palavra de Deus, nós temos que ter uma vida inteiramente dependente de Deus. Aí no versículo 12, Paulo escreve a Timóteo sobre a mocidade dele. Paulo escreve para que ele praticamente não se intimidasse em tratar com as pessoas mais idosas. Timóteo, naquela época, deveria ter em torno de 30 a 35 anos, mais ou menos, e ali na igreja de Éfeso existiam homens adultos, mais adultos do que ele, os anciãos, mulheres. Logo mais à frente nós vamos ver como ele deveria tratar os idosos, mulheres idosas. Então ele deveria também, de certa forma, como ministro, exercer autoridade sobre eles, ensinando a palavra de Deus, porque naquela época, principalmente, os cristãos eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. E era muito importante para que Timóteo, então, estivesse ali junto com eles, ensinando a palavra de Deus, desenvolvendo o dom que Deus a ele outorgou com a imposição das mãos dos presbíteros. Ele deveria, então, perseverar, deveria lutar ali para ensinar a palavra de Deus.
Agora nós vamos então para o quinto tópico, que está no capítulo 5:1 até o capítulo 6:2. Esse tópico ele vai tratar de instruções específicas a várias classes de cristãos. E a primeira classe que nós vamos ver aqui, os versículos 1 e 2, é como Timóteo, como ministro da palavra, como orientador naquela igreja de Éfeso, ele deveria tratar então as pessoas idosas. Nós poderíamos dizer hoje o pessoal, os irmãos e irmãs da terceira idade. Na nossa igreja também nós temos um grupo de irmãos que fazem parte da terceira idade. Timóteo deveria então tratar aqueles irmãos mais velhos com amor, com paciência. Se tivesse que criticar, dar alguma instrução, deveria ser assim uma instrução com amor, sem aspereza. Paulo fala para ele tratar ali os irmãos, os homens mais velhos, tratar como a um pai. E as mulheres idosas, para que ele tratasse como mães. E aos jovens, para ele tratar assim, como irmãos e como irmãs. Então, tanto os mais velhos como os mais novos, os jovens, todos, Timóteo deveria tratar com pureza e com amor e com paciência. Depois, nos versículos de 3 a 16, nós vamos ver como Timóteo deveria tratar com as viúvas. Mas quem seriam as viúvas de fato ali? Eu acho interessante Paulo orientar Timóteo para ele ver como ele deveria tratar essas mulheres que se diziam viúvas. Então, olha, nos versículos 3, 5 e 16, Paulo escreve assim, ele repete 3 vezes, versículos 3, 5 e 16, aquelas que são verdadeiramente viúvas. E Paulo coloca aqui praticamente 3 categorias de viúvas, e para ver então quais seriam aquelas que eram verdadeiramente viúvas. A primeira categoria, os versículos como nós falamos, 3, 5 e 16, Paulo descreve a viúva como sendo aquela que não tem meios de sobrevivência, não tem parentes para cuidar dela, é aquela que é dedicada em súplica, em oração e que espera em Deus. Esta é a qualificação da viúva que não tem ninguém para cuidar dela. A segunda categoria de viúva é a viúva, ela tem filhos, ela tem netos, e então esses devem exercer a piedade. Como nós já falamos, a piedade é o amor, é o zelo pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. E esse então zelo, por esta piedade, ela começa pela família, dentro da casa, os familiares cuidando dos seus familiares. São os filhos, são os netos que deveriam ou devem cuidar dessas viúvas. E veja que no versículo 8, Paulo então ele fala que é muito grave quando a família não cuida da sua própria família, os da casa, os de dentro ali, ou até mesmo, como está escrito aqui, os netos, os filhos, não cuidam dos seus mais velhos, dos pais, das pessoas ali dentro da família. Paulo diz que ele está negando a fé cristã. O verdadeiro cristão, ele tem então que cuidar da família, cuidando uns dos outros, porque senão, se ele não cuidar, ele é pior do que aquele que não é cristão. Ele está negando a verdadeira fé. Depois, então, Paulo fala também de uma terceira categoria de viúvas. Essa é a viúva que vive em prazeres. Parece que ela está viva, mas está morta. Ela está precisando, então, assim, de ser repreendida. Ela está morta muitas vezes nos seus pecados, nas suas dificuldades ali. E então, Paulo fala que ela muitas vezes, esta viúva, ela quebra aquele compromisso que tem com Cristo para casar-se novamente. Às vezes ela casa, logo mais nós vamos falar voltar a falar nesse assunto. Mas essa viúva, às vezes ela casa, e aí então ela não casa com uma pessoa cristã, e ela quebra então o primeiro compromisso que ela tem com Cristo, ela vive em prazeres,
Paulo escreve praticamente que ela vive batendo perna de um lado para outro. Elas se tornam faladeiras, Paulo escreve ali, né? E muitas vezes são briguentas. Não sei, talvez na igreja de Éfeso existia grupo de mulheres viúvas que se portavam, que viviam assim. Possivelmente essa categoria de viúva não é realmente uma viúva cristã. Como nós vimos a princípio, a viúva ela é dedicada nas orações, em visita, em receber as pessoas em casa, ela é hospitaleira, como nós vimos já anteriormente. Mas essa viúva, Paulo escreve que praticamente ela está morta nos seus pecados, morta espiritualmente. Possivelmente ela não seja nem cristã. E nós percebemos no versículo 9 também, que Paulo orienta Timóteo para que ele fizesse uma lista das viúvas com mais de 60 anos. Possivelmente lá na igreja em Éfeso existiam viúvas de diversas idades. Mas o objetivo, o foco de Paulo, se nós percebermos ali, seria que para que a igreja pudesse ter o nome dessas pessoas para poder socorrer, para poder ajudar aquelas que verdadeiramente fossem viúvas. E a primeira responsabilidade, como nós falamos, é da família. Mas às vezes a família não pode cuidar, ou a viúva não tem mesmo ninguém quem cuidar. Então a igreja também deve cuidar destas viúvas. Nós vemos que Paulo, ele sempre foi assim um homem organizado no seu trabalho. E ele estava ensinando também Timóteo a ser um homem, um ministro da igreja, um pastor, também assim organizado. Ele falou, orientou, faz a lista e assim por diante. Timóteo fez, possivelmente, né, para poder então ajudar estas viúvas. Depois nós vimos que a viúva, que ela é verdadeiramente viúva, Paulo fala lá que ela é hospitaleira, que ela lavou os pés dos santos, se ela socorreu os atribulados, se praticou toda sorte de bem. Que qualificação forte para as viúvas na época de Paulo, né? Tudo por causa do amor e do zelo que Paulo tinha para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois, nos versículos de 17 a 25, nós vamos ver o cuidado para com os anciãos. Estes anciãos que nós vamos ver aqui, não se refere aos velhos que nós falamos agora há pouco, porque normalmente a gente fala ancião, a gente logo pensa no velho, né? Na pessoa idosa. Mas aqui Paulo está se referindo aos anciãos, no caso os presbíteros, os pastores, para que Timóteo também fosse orientado como cuidar destes pastores, destes presbíteros. Paulo estabeleceu regras para cuidado com os presbíteros e pastores. Antes de tudo, eles devem ser merecedores de respeito por parte de toda a membresia da igreja, principalmente os anciãos, os pastores que governam bem, aqueles que se esmeram na pregação, trazendo novos ensinos bíblicos. Quantas vezes nós vemos os pastores que eles se esforçam em trazer mensagens diferentes e estudam a palavra de Deus para trazer palavra de conforto, palavra de orientação, palavra de salvação, palavra de transformação para a igreja. E isso então a igreja deve levar em conta e cuidar dos seus anciãos, cuidar dos seus pastores. Timóteo, ou melhor, Paulo, ele escreve ali que esses são dignos de duplicada honra, ou seja, porque eles exercem a função espiritual. Eu acho que é a função muito difícil para o pastor, ele exercer essa função espiritual, ele apacentar a igreja, apacentar o rebanho de Deus. E ele também é duplicada porque ele, por ser um ministro da palavra de Deus, ele deve ter uma remuneração digna, principalmente aqueles que trabalham, como nós falamos, e que têm o tempo integral no trabalho da igreja, cuidando de sua membresia. Para isso, Paulo também ele recorre lá no Velho Testamento
E confirmando, Lucas também confirma, no Lucas 10, capítulo 7, ele confirma dizendo que o obreiro, ele é digno do seu salário. Em outro lugar, em outra passagem também, nós lemos que, nós já estudamos também aqui, que o obreiro, aquele que prega o evangelho, ele deve viver do evangelho, daquilo que ele faz, da pregação que ele tem, que ele exerce. Sabemos que o pastor, ele é um homem com relação ao pecado, como qualquer um outro homem. Ele tem, porém, ele tem um chamado especial. Ele é um pecador também, porque todos nós praticamente, não vou dizer nascemos em pecado, mas todos nós pecamos. Todos nós temos a tendência para pecar. E o pastor também, ele é um homem, então ele também pode pecar, ele pode errar. E como nós já vimos, ele é uma pessoa chamada pelo Espírito Santo. Ele ocupa uma função honrosa e excelente na igreja e de muita responsabilidade. E ele deve exercer essa função por amor a Cristo, seu Salvador, e por amor à própria igreja que é a noiva de Cristo. Por isso, o pastor, ele é alvo de Satanás, porque ele está ali, ele, vamos dizer, ele é a testa que está ali à frente da igreja que é a noiva de Cristo. E se acontecer dele falhar, eu achei assim bastante interessante quando Paulo fala ali que ele deve ser repreendido em frente da igreja, em público. Não sei, para mim eu acho que deveria ser um pouco diferente, mas Paulo ele dá as razões por que esse pastor ele deve ser repreendido em público. Depois vocês podem procurar no versículo 20, vocês vão confirmar isso, para que a igreja toda possa refletir, possa ver a seriedade do pecado e a responsabilidade desse obreiro. E os outros obreiros também, os outros pastores, possam também, com a igreja, refletir que eles exercem uma função muito pura, uma função que eles devem cuidar com muito zelo, com muito amor e com muito carinho. Timóteo, ele deveria então agir assim, sem parcialidade, sem favoritismo, né? Para com os ministros, para com os pastores ali. E essa é a orientação que Paulo passou a Timóteo. Paulo também orientou a Timóteo para ele não colocar na frente dos trabalhos pessoas novas, um obreiro, uma pessoa que possivelmente nem estudou, nem fez no seminário. Então, Timóteo não colocar pessoas novas assim à frente do trabalho. Depois, no versículo 23, parece que Paulo ele foge um pouquinho de todo o assunto que ele está falando, como tratar as viúvas, como tratar os anciãos. Ele vai falar para Timóteo usar um pouco de vinho. Mas por que Paulo então fala para Timóteo usar um pouco de vinho? É porque Timóteo ele tinha um problema no estômago. Dizem que ele tinha um distúrbio gástrico. Ele tinha úlceras e a água daquela região ali de Éfeso era uma água que possuía muita alcalinidade e isso prejudicava a saúde de Timóteo. E Paulo então orienta ele para que ele usasse um pouco do vinho, mas ele possivelmente não usava o vinho, não fazia uso do vinho, mas em obediência a Paulo, o seu líder, ele passou a usar o vinho doce com a água para melhorar o seu estômago, para melhorar a sua saúde. Eu quero dizer que não por causa disso que as pessoas muitas vezes elas usam este versículo para dizer que pode sim usar o vinho. Então, para mim, seria assim uma distorção da santa palavra de Deus apenas usar este versículo 23 como uma justificativa para fazer uso do vinho embriagante, mas era o vinho doce com água, para que ele pudesse melhorar. Se a pessoa usar, ela vai de certa forma estar distorcendo o real significado dessa pequena parte das Escrituras. Depois então Paulo ele retorna ao assunto que ele estava tratando, que era o cuidado com os anciãos,
para orientar Timóteo que ele não se precipitasse em impor as mãos sobre os homens. E à primeira vista, você olha a pessoa, parece que é meio duvidoso para você impor as mãos nas pessoas que são novas, que estão chegando para a igreja. Então é preciso você, com o tempo, ir conhecendo essas pessoas para poder então impor as mãos. Depois, no capítulo 6, os versículos 1 e 2 ainda fazem parte desse quinto tópico, e esses 2 versículos eles vão falar sobre as instruções. Paulo escreve a Timóteo sobre as instruções aos servos e seus senhores. Os servos que estão debaixo do jugo, ou seja, têm seus senhores, os seus superiores, que não são cristãos, eles devem considerá-los dignos de respeito e deve obedecer com fidelidade. Enfim, eles devem servi-lo, ajudá-lo e não ser obstáculo para estes senhores, para os seus patrões. E por quê? Para isso, para que assim eles possam estar testemunhando de Jesus Cristo, testemunhando da doutrina de Deus. Os que têm senhores cristãos, da mesma forma, os servos devem respeito, honra e fidelidade, servir a estes seus patrões fielmente, porque são irmãos. Quantas instruções nós temos nesta carta de Paulo a Timóteo? Só precisamos observá-la. Às vezes a gente deixa de observar todas essas instruções e aí fica difícil para a gente ir controlando a situação, para a gente ir vivendo. Aí nós vamos passar para o 6º tópico, no capítulo 6, versículos de 3 a 10. Aqui, Paulo continua falando sobre os falsos mestres e o amor ao dinheiro. Paulo reforça a doutrina segundo a piedade nesses versos, neste capítulo. E ele fala que essa doutrina da piedade, ela está baseada no Senhor Jesus Cristo, ou seja, no Sermão do Monte, sermão famoso, Sermão da Montanha. Nós, em fevereiro, março, nós vamos estar estudando este sermão do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo se baseou no Sermão do Monte, o que Jesus veio trazer de novidade para os judeus e para o mundo. O ministro, o pastor, ele deve confiar extremamente no Pai Celestial quanto ao suprimento de suas necessidades. Na doutrina, conforme a piedade, incentivar o homem ao bom comportamento, levar o bispo. Isso tudo Paulo ensinando a Timóteo. Ele deveria levar o bispo a estar satisfeito em qualquer circunstância pessoal. Muito mais que o dinheiro, é a função que ele exerce em levar a palavra de Deus a vidas. Se alguém ensina outra doutrina, Paulo fala para Timóteo, se alguém ensina outra doutrina, ele é soberbo e nada sabe. Ele cuida que a piedade é fonte de lucro, porque querem tornar-se rico e aí eles caem em tentação, submergem na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos têm se desviado da fé. Infelizmente, nós sabemos que por causa do amor ao dinheiro, nós temos hoje também, não só naquela época, mas hoje também nós temos falsos pregadores que querem obter lucro usufruindo de uma profissão ou de uma função gloriosa, que é levar a palavra de Deus a este mundo, pregar Cristo Jesus crucificado, que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, para trazer vida àqueles que creem. Quantos denominados pastores que nós vemos por aí, líderes evangélicos, que são gananciosos, são avarentos
eles prometem tantas coisas, eles pedem para a membresia da sua igreja, para levarem carros, doarem terrenos, doarem tantas coisas. E no fim, essas doações nem sempre ficam em favor da igreja. Não sabemos para onde vão essas doações, mas na verdade, muitos pregadores têm se levantado para pregar estas coisas, visando somente o lucro. Quantos destes ministros, vamos dizer assim, ministros, né? Eles promovem bazares, promovem shows, promovem até bingos, quermesses e tantas outras coisas, alegando que estão levantando ofertas para melhorar a igreja, o templo da igreja, o ambiente da igreja. Tudo bem, só que a doutrina da palavra de Deus diz que você deve trazer os dízimos e as ofertas. Nada mais do que isso. E ofertas são ofertas voluntárias, vamos assim dizer. O dízimo, sim, ele está escrito na Bíblia que você deve trazer, levar à casa do Senhor. Ofertas são ofertas voluntárias. E lá no passado, o povo judeu fez ofertas, e muitas ofertas, para a construção do templo, para ajudar as pessoas. É isso que Jesus veio ensinar aos discípulos. E é isso que Paulo está passando também para Timóteo, para que ele se firmasse na palavra de Deus, ele se firmasse na doutrina. E assim, muitos, como nós falamos, eles são chamados para o ministério pastoral, mas eles pensam que é um emprego que tem grande lucro, chamado para um emprego onde eles vão lucrar, vão ficar ricos. Na verdade, Paulo lá no capítulo 3, versículo 1, que nós já vimos, Paulo diz que é uma excelente obra, mas é uma obra para ganhar vidas para Jesus Cristo, para levar vidas a Jesus Cristo. Depois, no versos de 17 a 19, Paulo escreve assim, bem firme para Timóteo: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, que não ponham a esperança e que ponham a esperança em Deus, porque é Ele que abundantemente dá todas as coisas para que dela gozarmos. Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte, inclusive, da verdadeira satisfação. Paulo lembra Timóteo para que ele orientasse a igreja, em especial os líderes que trabalhavam naquelas igrejas, que eles deveriam usar os recursos financeiros em praticar o bem, que fossem liberais, que fossem generosos, que investissem em patrimônios espirituais, o patrimônio do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que acumulassem riquezas, que acumulassem bens para o fundamento sólido, que é Jesus Cristo, é o fundamento eterno para a vida eterna. Jesus diz lá no Sermão do Monte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntais tesouros no céu, porque lá o tesouro está guardado. Lá você tem segurança, vamos dizer, está trancado a 7 chaves. Depois, no finalzinho, no 7º tópico, versículos 6 de 11 a 21, é uma exortação pessoal a Timóteo. Paulo chama Timóteo de homem de Deus. Esse título já vem desde lá do Velho Testamento, e com frequência os profetas eram chamados de homem de Deus. Um título que descreve o homem piedoso, um ser que tem um comportamento digno de ser chamado homem de Deus. Depois Paulo exorta Timóteo também para fugir destas coisas. Mas que coisas? De tudo isso que nós compartilhamos, tudo isso que nós vimos. Foge destas coisas. Paulo diz a Timóteo. E aí ele fala para Timóteo fugir daquilo, mas que Timóteo pelejasse a peleja da fé. Ou seja, lutar com ousadia a luta da fé para obter a vida eterna. Tomar posse da vida eterna. Não é qualquer luta, mas é a luta pela vida eterna. É a luta diária, o testemunho diário, que era muito importante para Timóteo. Timóteo deveria guardar esses ensinos de Paulo até a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Rei do Rei e Senhor dos Senhores.
Depois Paulo encerra esta carta dizendo para ele que esse bom depósito que Paulo está falando ali, era essa doutrina, esses ensinamentos que Paulo estava passando para Timóteo, eram então um ótimo depósito, o melhor depósito. E aí então Paulo encerra dizendo para ele: guarda esse depósito, evita conversas vãs e profanas, falatórios inúteis que não edificam ninguém. Pelo contrário, pode levar muitos a desviarem-se da fé. E depois Paulo encerra com a tradicional bênção dele, é a marca de Paulo, né? A graça seja convosco. E assim Paulo encerra essa primeira carta dele para Timóteo, e nós também estamos encerrando aqui. E domingo que vem, se Deus permitir, nós voltaremos para estudar a segunda carta de Paulo a Timóteo. Que Deus abençoe a todos e um bom domingo para vocês.